Fala família Lagoinha, estamos aqui para mais um Todo Dia, porque aqui todo dia tem uma palavra de Deus pro seu coração. Se você é novo, não esquece, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa sua mensagem, manda para todo mundo, faz o que tem que fazer, irmão, mas espalha essa mensagem, porque essa semana é uma semana que Deus está mudando a rota da nossa história, mudando a nossa vida. Eu quero muito continuar falando com você sobre o poder da semente. Esse poder que a semente carrega em si. E a verdade é que Deus vai dizer que Ele dá semente para quem semeia, Ele também dá pão para quem come. Então Ele está dizendo de duas realidades. Olha, existe uma realidade de comer, né? Existe uma realidade de algumas sementes que já passaram pelo processo, já cresceram, deram fruto. Esse fruto transformou em trigo, esse trigo foi moído, fez o pão e você come. Mas também tem sementes que estão na sua mão, que elas garantem para você a sua subsistência. Quando a palavra de Deus vai dizer, né, até mesmo na oração do Pai Nosso, a gente vai ver o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A verdade é que essa frase, essa parte da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, ela sempre é confrontada quando aparentemente falta o pão na nossa casa. Quando falta a provisão na nossa casa. E nosso questionamento com Deus sempre é: Deus, mas o Senhor disse que o pão não faltaria, por que é que o pão tem faltando na minha casa? Por que é que eu não tenho na minha casa? E a verdade é que a palavra de Deus diz que Ele dá pão, mas Ele também dá semente. Ele dá semente para aqueles que lançam parte dos seus recursos numa terra esperando e crendo na provisão que há de vir futuramente. Mas às vezes a gente é tão levado a viver a necessidade do momento que a gente não tem prazer, a gente não tem às vezes calma de poder lançar. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente recebe nas nossas mãos recursos, e aqui eu quero falar muito de usar como exemplo um recurso financeiro. A gente pega o nosso salário e a gente gasta para nosso prazer. A gente gasta para a subsistência da nossa família. A gente gasta para poder pagar as nossas contas. A gente gasta para poder assumir os nossos compromissos. Né? E a gente está sempre pegando tudo aquilo que Deus nos dá e transformando em pão. A gente não consegue encarar. A gente sempre está, né, na expectativa de um dia eu vou poder fazer. Um dia, quando eu tiver, eu vou poder ter semente, pastor. Um dia, quando eu tiver mais, eu vou poder entregar mais. Um dia, quando eu tiver, eu vou poder começar. Um dia, quando eu tiver, eu vou poder, então, abençoar. Isso é uma grande mentira que o inferno tem colocado nas nossas mentes, porque todo aquele que transforma semente em pão come aquilo que era para ser plantado, aquilo que era para ser subsistência, aquilo que era para ser fruto futuro, num fruto momentâneo. E todas as vezes que a gente come o fruto futuro no presente, a gente está fazendo com que o nosso futuro seja incerto, com que os nossos próximos dias sejam incertos. É por isso que a Bíblia então vai dizer para a gente, vai falar que o nosso papel com as nossas sementes é lançar. É lançar. É lançar sobre pessoas, é lançar sobre amigos. A gente fala muito sobre gratidão, viver uma vida de gratidão, mas a grande verdade é que toda gratidão ela precisa desembocar, ela precisa resultar, ela precisa cair sobre uma atitude prática. Então não é sobre só uma gratidão, né? E não tô querendo aqui colocar só no sentido de diminuir, né? Não é só sobre postar e falar, olha, eu sou grato pela sua amizade. Não é sobre mandar um reels para alguém, né, com uma musiquinha legal de fundo, dizendo, olha, manda para alguém que você é grato. Isso é bom também, isso é muito bom, isso é muito proveitoso. Mas também na nossa vida a gente precisa também lançar sementes sobre algumas pessoas. E sementes às vezes é tempo, né? Quantas vezes, às vezes, o que nos falta hoje, o que a gente sente falta, é de alguém que pare para nos ouvir. Mas a grande verdade é que a gente nunca parou para ouvir ninguém, a gente nunca semeou tempo na vida de alguém. Na nossa realidade dos Estados Unidos aqui, a gente às vezes, tudo que a gente queria era poder ter alguém para semear um tempo na nossa casa, para cuidar dos nossos filhos, enquanto a gente vai ter um tempo jantando com o nosso marido. Mas a grande verdade é que várias vezes nós não semeamos isso na vida de alguém também. Então estamos querendo colher de semente que nós não lançamos. Talvez poderíamos ter, né, aproveitado enquanto éramos solteiros ou quando não tínhamos filhos ainda, poder cuidar do filho de alguém para que alguém pudesse sair, cuidar do seu casamento. E a gente agora se vê numa fase onde a gente precisava tanto, mas a gente não tem mais semente, a gente não tem pão, a gente não tem provisão de algo que a gente não semeou. Então, o viver sobre o poder da semente é entender que o poder está na semente, que aquilo que a gente precisa para viver não é sobre aquilo que a gente ingere hoje, mas naquilo que a gente semeia hoje.
Porque aquilo que eu como hoje é resultado daquilo que eu semeei no passado. Eu só posso comer um fruto hoje, porque no passado semeei. Então hoje eu preciso semear para garantir a minha colheita de amanhã. Eu preciso hoje semear para garantir que amanhã eu estou sendo provido por Deus. Qual Deus? O Deus do hoje. O Deus que hoje me deu não só pão, mas me deu semente também. E esse Deus do hoje, ele me dá semente para que eu possa plantar e garantir meu futuro. E no meu futuro, né, a gente fala, então, a gente não precisa de Deus, então, se eu semeio hoje, se eu consigo crescer minha empresa hoje, se eu preciso administrar hoje, então eu não vou precisar de Deus no futuro. Esse é o grande engano, porque a gente sempre vai ter a gente sempre é chamado a ter uma vida dependente. Porque toda semente que eu lanço hoje não é garantia do amanhã. Existe um empresário muito conhecido entre nós brasileiros, o Flávio Augusto, ele diz, né, que não existe estabilidade. E essa é a ideia, né? A gente, por mais que a gente lance sementes hoje, não existe garantia da provisão de amanhã. É por isso que a gente lança não confiando nem na semente, nem no solo. A gente semeia confiando naquele que nos mandou semear, naquele que nos deu uma palavra para semear, naquele que é o Senhor de toda a seara, naquele que é o dono da terra, naquele que é o dono da chuva, naquele que é o dono do tempo e das estações. Então a gente lança porque a gente é obediente. A gente lança porque a gente sabe que essa semente é poderosa, mas a gente descansa naquele que nos mandou. A gente descansa naquele que nos chamou a semear. Então eu quero de verdade hoje te convidar a você entender na sua vida o que é semente e o que é pão. O que você deveria hoje estar lançando para poder, pensando no seu futuro e garantir o seu futuro. E naquilo que você deveria hoje, talvez, estar comendo e não tá. Porque tem gente que às vezes está com muito pão em casa, mas tem medo. Mas será? Poxa, Deus tem me abençoado tanto. Será que eu sou digno de viver essa viagem com a minha esposa? Será que eu estou trabalhando tanto, trabalho tanto o ano inteiro? Será que eu sou digno de uma viagem de férias com meus filhos? Será que eu sou digno? Você é digno? Como o pão de hoje. Mas também lance a semente do hoje. Como o pão que Deus está te dando hoje. E lance também a semente de hoje. Por quê? Porque todo dia é dia de semear. Ninguém é tão pobre, ninguém é tão escasso que não tenha nada para poder semear, para acrescentar na vida de alguém hoje. E ninguém é tão próspero que não precise receber semente de alguém hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa hoje ainda dar esse passo visível, claro, de gratidão e de semeadura na vida de alguém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima.